Olá, a paz do Senhor, que é seu amigo pastor Alex Silva. Eu quero estar compartilhando de um texto bíblico e de uma iluminação da palavra de Deus que o Senhor tem colocado ao nosso coração. E eu quero compartilhar com você, amém? São mensagens que o Espírito Santo tem nos colocado ao coração, que eu não quero ficar só comigo, mas eu quero dividir, compartilhar com você. E você pode compartilhar também com mais pessoas o entendimento da palavra de Deus, amém? Não esqueça também, meus irmãos, de deixar seu like aqui embaixo, né? Quero te convidar para estar se inscrevendo também no nosso canal, uma série de palavras de Deus, da Bíblia, onde nós estaremos ali compartilhando de mensagens de Deus para mim e para você, amém? Glórias a Deus. Esse é um texto bem conhecido e também quero estar continuando aqui com o nosso assunto, o tema Saul, Davi. Diz assim o texto bíblico no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 18 e no versículo de número 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança forte, uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravaria Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Maravilha, aleluia. É forte esta palavra, irmãos, que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Gostaria de convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal e deixando um like ali, curtindo, para a glória de Deus, amém? Você também que queira oração, deixa embaixo o seu pedido de oração, que quando a gente está vendo ali no canal, a gente estaremos orando também por você, amém? Amados, nós vemos aqui um texto bem conhecido de todos os irmãos, apaixonados pela Bíblia, amantes da palavra de Deus. Uma história que conta que Davi começou a sobressair, Davi começou a ser exaltado por Deus, e Davi agora ele começa a conquistar as pessoas à sua volta. Ele começa a ter o carinho das pessoas, ele começa a ter o amor das pessoas, e as pessoas começaram a elogiar, começaram agora a engrandecer a Davi perante Saul. Saul já tinha sido destituído, rejeitado do trono. Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. Saul ele é atormentado por um espírito mau da parte de Deus. Esse espírito mau vinha de vez em quando e atormentava Davi. E Saul vinha com sua harpa e tocava, e o espírito mau saía da parte de Saul. Saul ele fica atormentado quando ele escuta as mulheres louvando e cantando que Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Ele começa a ficar com inveja, ele começa a ficar com ciúme. Horrível, irmão, quando alguém tem ciúme de alguém que está sendo exaltado por Deus. O ciúme não é de Deus, a inveja não é de Deus. Se você está sendo exaltado por Deus, glórias a Deus. Se você está sendo engrandecido por Deus, glória a Deus, amém, aleluia. Mas o problema é quando uma pessoa começa a ser exaltada por Deus e as pessoas começam a elogiar, começa a vir a inveja no coração das outras pessoas. Que Deus nos guarda, irmãos, que Deus nos livra de todo esse sentimento diabólico. Isso é uma síndrome de Satanás, de Lúcifer, que começou lá no céu, quando Deus era glorificado pela sua criação e sua glória. Os anjos quiseram ser igual a Deus, Lúcifer. O que aconteceu? Caiu por terra. A Bíblia diz que ele foi
destituído, ele caiu, ele foi lançado, aleluia, levando uma terça parte das estrelas. E esses espíritos ciumentos, diabólicos, ele fica no coração das pessoas que são exaltadas por Deus. Então, quando alguém tem ciúme de você, inveja de você, é porque os demônios estão usando vida. Pastor, qual é a arma que eu tenho que fazer quando isso acontece? Deus está me exaltando, tem pessoas com ciúme de mim. Se blinda, se protege, peça a bênção de Deus, peça para Deus te guardar e peça para que Deus limpe o coração desta pessoa que tem inveja, não quer que você cresça, não quer que você progride, não quer que você prospere, não quer que você seja alguém, aleluia, exaltado. Então, se eu sinto, amados, que alguém tem inveja de mim, eu apresento a Deus esta pessoa e oro para Deus o libertar, e oro para Deus transformar o coração dela, oro para Deus mudar a mente, o pensamento, porque isso não vem da carne do homem, vem de um demônio, de um espírito maligno. Aleluia, amém? Saul começou então a ficar com muita inveja, com muito ciúme de Davi. Só que Davi era protegido por Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele começa a ficar perturbado e o espírito mau agora toma ele. A Bíblia diz que é um espírito mau da parte de Deus. Toma a mente de Saul. Eu tenho uma revelação para a sua vida aqui. Amém? Eu tenho uma revelação muito forte de Deus aqui. Assista até o final. Talvez o vídeo hoje vai ser um pouquinho longo. Mas se você gosta de Bíblia, revelação da palavra de Deus, e se você gosta de conhecimento da palavra, fica até o final. E nós vamos entender o que aconteceu aqui numa visão espiritual. O espírito mau vinha então da parte de Deus, ou seja, Deus tem espírito mau? Não. O espírito mau vinha porque era uma permissão de Deus e atormentava Saul. Saul chamava Davi e Davi, o invejado, vinha agora tocar harpa para a libertação de Saul. Observe que Davi agora começa a tocar harpa. Davi começa a tocar harpa, versículo 10: E aconteceu que outro dia que o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Então o espírito mau se apoderou, olha só, se apoderou de Saul. O espírito mau, e Saul ele era profeta e ele profetizava. Você sabe o que ele profetizava? Aí olha o entendimento, o que ele profetizava ali no meio? Ele profetizava assim: o reino agora não é mais meu, o reino agora vai ser seu. Irmãos, eu já fui espírita, eu já fui do centro de Umbanda, graças a Deus estamos libertos para a glória de Deus. Eu só estou dando testemunho aqui para você entender. Existe dentro do centro espírita médiuns. Quem é médiuns? Médiuns são pessoas, e pessoas que têm uma mediunidade mais elevada, que tem uma sensibilidade maior com o mundo espiritual. E tem pessoas que têm a mediunidade consciente e inconsciente. As pessoas que têm a mediunidade inconsciente, elas manifestam o espírito e elas depois não sabem o que falaram, não sabem o que aconteceu. É por isso que acontece tragédia, as pessoas fazem coisas, depois disso: você viu o que você fez, você viu o que você falou? Não sei, não vi, não. Isso é pessoas médios inconscientes. E tem médios conscientes, ou seja, pessoas que recebem a mensagem das entidades espirituais e elas estão ouvindo e estão entendendo, estão sabendo o que estão falando. Os médios conscientes. Saul não era médio. Saul foi o rei de Israel, homem de Deus. Porém, Saul, ele recebe agora mensagens proféticas de Deus, porque ele era um profeta. Só que quando ele profetizava: o reino não vai ser mais meu, olha a revelação para ti, o reino agora, Davi, é seu, o reino agora, você vai ser o novo rei. Então o espírito mau perturbava ele, fazendo ele ter inveja do que ele falava,
Isso perturbava o coração dele. E ele então agora tentava encravar Davi com a lança, a Bíblia diz, por 2 vezes. Isso aconteceu mais vezes. Aleluia. Ele tenta agora matar Davi. Aleluia, glória a Deus. Por que ele queria matar Davi? Porque ele ouvia o que ele falava. É que nem o profeta de Deus, quando ele profetiza, ele sabe que ele está profetizando. Ele está consciente, ele sabe o que ele está liberando. Ele sabe o que ele está falando da parte de Deus. Glória a Jesus. Então, precisa ser tomado muito, muito por Deus para não lembrar daquilo que ele profetizou. Mas Saul está profetizando e ele está ouvindo tudo o que ele fala. E a inveja nasceu no coração dele, porque ele profetizava concernente às coisas do reino de Deus e do seu próprio ministério. Porque ele liberava a palavra profética sobre Saul. É como eu dizer assim para alguém: Deus tem uma grande obra na tua vida, vamos supor, e eu não gosto dessa pessoa. E o inimigo vem usar o meu coração para ter ciúme, mas Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Você entendeu? Pegou aí? Então era o que acontecia. Que Deus nos guarde, né, desse sentimento maldito, síndrome de Lúcifer. Então agora, ele agora começa a tentar matar Davi. A Bíblia diz então, vamos lá para mais uma mensagem profética e revelada. Esse Saul então ele atirou com a lança dizendo: encravarei Davi na parede. Olha aí, ele queria encravar Davi na parede. Observe que textos mais adiante vai dizer que Deus fez uma promessa para Davi, que o reino dele seria um reino eterno. O reinado de Davi, linhagens de Davi. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele lançou então a lança em Davi e Davi se desviou. Por quê? Porque agora esse demônio que está atingindo a vida de Saul, ele queria matar Davi por 2 motivos. Primeiro, porque Davi seria o rei de Israel. Segundo, porque talvez da linhagem de Davi, ou Davi poderia ser aquele que viria lá, aleluia, você pegou? Que era a promessa que pisaria na cabeça da serpente, que seria o Messias. Observe que na linhagem, o diabo desde do jardim do Éden, ele tenta descobrir quem que é o enviado, o Messias, ou seja, a semente da mulher. Aquele queria pisar na cabeça. Então ele começa a observar os passos e vê. Só que as pessoas pecavam. Então ele sai, não é esse. Pecava, não é esse. Podia ser Elias, não, pecou, não é esse. Podia ser então Moisés, pecou, não é esse. Chegou em Davi. Davi que era um moço novo, guerreiro. Só que Davi também pecou. Davi matou. A Bíblia diz: não matarás. Então o inimigo ele vai percorrendo vai percorrendo os tempos à procura do Messias. Lá no livro de Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Antes dele ser tentado pelo diabo, ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo aonde? Quando ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E ali ouve-se uma voz que diz, aleluia, do céu. Os 3 fatos que aconteceram: os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sob forma corpórea de pomba, aleluia. E uma voz que diz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Aleluia. Ou seja, é esse, Deus está revelando aqui para o diabo quem que era a promessa. E o reinado de Davi, aleluia, a geração de Davi se percorreu e saiu dele a linhagem. Então, o diabo queria matar aqui através de Saul, voltando o texto, Davi, porque ele seria o próximo rei. E o diabo queria matar Davi, segundo,
porque ele poderia, na mente do mal, ser o escolhido de Deus, o Messias de Deus, mas o Messias estava guardado. Quando lá na frente Jesus vai dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo, Jesus está dizendo: é esse. Aleluia. Jesus está mostrando agora quem seria, não está mais oculto. Primeiro a descobrir, aleluia. Então foi o mundo espiritual, que era ele, louvado seja o nome do Senhor. Só que aí o inimigo, ele tenta matar Jesus, mas aí era a luta. Se ele matasse Jesus, aleluia, se ele matasse Jesus e Jesus sofresse, o ódio do mal era que Jesus sofresse, mas se Jesus sofresse, libertava multidões de pessoas dos seus pecados, das suas iniquidades, que seria eu, você, nós. Então o diabo ficou agora, como diz um ditado, num canto, né? Como uma bola de sinuca na mesa, no cantinho lá, não sabe o que faz. Então ele ficou perdido, aleluia. Ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer, porque agora Jesus, ele é o Filho de Deus. Então o diabo tenta judiar de Jesus e tenta fazer Jesus ao mesmo tempo desistir. Só que Jesus, ele vai até o final e na sua oração ele fala com o Pai: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja todavia feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ele foi até o final no propósito. Quando ele está na cruz, olha o que a Bíblia diz aqui: e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se retirou, se desviou dele por 2 vezes. Quando Jesus lá na frente está na cruz, está na madeira, lembra da lança que queria encravar a Davi? Essa lança não cravou Davi, mas ela percorreu pela eternidade e se chegou em Cristo, lá na cruz. Encravou a Cristo no madeiro. Aleluia. Jesus, ele foi encravado no madeiro. Ele foi pregado na cruz, por amor de mim, por amor de você, por amor da igreja, por amor de você que talvez está nas drogas, talvez que você está desviado, talvez você está afastado do caminho do Senhor, talvez você está decepcionado com líderes, com homens, com pessoas, com seres humanos, com homens que se diziam para você ser de Deus. Você está machucado, machucada, e você pensa em abandonar. Olha para a cruz, olha para Jesus. Jesus, ele morreu por mim e por você. Aleluia, glórias a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Davi sofreu na mão de Saul. Aleluia, porque um demônio usava a vida do rei Saul para oprimir a vida de Davi. Mas tudo isso foi permissão de Deus para um propósito. Olha o que eu aprendo aqui. Deus estava trabalhando na vida de Davi. Davi era obediente. Davi ouvia a voz de Saul. Saul falava: vai, mata. Ele ia, matava, voltava. Vai lá e faz. Ele vai, voltava. Tudo que o rei Saul pedia, Davizinho fazia. Agora Davi, ele está fugindo de Saul, e ele vai agora não mais ouvir a voz de Saul, porque Saul está fora da direção de Deus. Não ouça as pessoas que estão fora da direção de Deus. Pega essa revelação. Não ouça pessoas que não têm a revelação, que não têm a Bíblia, que não têm vida com Deus, que não têm obediência. Ouça pessoas que têm algo para te passar, algo de Deus. Ouça pessoas que têm informação de Deus, testemunho, caráter, vida com Deus. Está difícil? Então ouça somente a voz de Deus. Fica com a voz de Deus. É o que Davi fez. Davi agora começa a fugir de Saul. Por quê? Porque agora ele começa a aprender a conhecer, a ouvir a voz de Deus. Não que ele era desobediente de não ouvir a voz de Deus. Ele ouvia a voz do seu líder. Mas o seu líder estava fora do contexto, da direção de Deus. Então agora Davi começa a ouvir a voz do Senhor. Tudo que Davi vai fazer, o que ele faz? Ele consulta o Senhor. Tudo que Davi vai fazer, o que ele faz? Ele consulta a Deus. Faça isso. Começa a consultar a Deus. Começa a ter uma vida de relacionamento com Deus.
Não toma nenhuma decisão sem orar. Não toma nenhuma decisão sem consultar o Pai. Aleluia. O Pai, Ele está esperando você. Glória a Jesus. Esperando você ter uma atitude de buscar a presença dEle. Falar, Senhor, meu Pai, é isso que eu tenho que fazer? Espera a resposta. Davi agora, ele sai do reinado, mais para frente, e ele começa agora a seguir somente ordens de Deus. Você não precisa sair da sua igreja para ouvir a voz de Deus. Você não precisa trocar de igreja para ouvir a voz de Deus. Ainda que o seu líder não está mais ouvindo a voz de Deus, está em desobediência, não está no propósito que era para estar. Você tem o livre acesso de se dobrar. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Para quê? Para que eu e você possamos entrar direto na presença do Senhor, direto na presença de Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Entra direto na presença do Senhor. Vem para a igreja. Pastor, meu líder está fora da presença, meu pastor, minha pastora. Vem você, entra no Santo do Santo e ora a Deus que o véu está aberto, o lugar santíssimo está aberto e você pode, amado, você pode, amém? Já terminando, você pode entrar no lugar santo do santo e busca por ele, traz na oração. Aleluia. Meu pastor está fora da direção de Deus, ora por ele. Minha pastora está fora da direção de Deus, ora por ela. A luta não é contra a carne e o sangue, a luta é espiritual. Assim como nós líderes oramos para que as vidas venham para os pés do Senhor, você também pode ser um instrumento de Deus para orar por alguém. Talvez algum líder, algum pastor precisa da sua oração. Talvez alguma alma, alguma vida precisa da sua oração. Amém? Glórias a Deus. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Conheça a voz de Deus e tenha um relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer por este momento com você. São 25 minutos, isso, 22, estamos aqui juntos. Mas eu creio que o Espírito de Deus falou contigo alguma parte desta palavra. Convida pessoas para estar entrando no nosso canal. Sempre vou estar trazendo uma série de palavras. Eu estou ainda falando sobre Davi. Tem muitos textos para a gente estar compartilhando, muitas mensagens. Mas eu ainda quero estar continuando com Davi. Aleluia, para a glória de Deus. Não deixa de curtir o nosso canal aí, deixa um joia. E não esqueça de se inscrever. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Deixa o seu pedido de oração aí embaixo, porque eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Amém.